Aí, agora foi. Boa noite, pessoal. Começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre cenas clichês em animes e mangás. E eu estou aqui com o Gabalter, Boa noite. com o Mark Olá, tudo bem? e com o Matheus. E aí, galera? E eu sou o Gus e a gente vai falar então sobre, sobre isso e alguém quer começar aí? Alguém já tem uma cena em mente? Aquele silêncio inicial. Ok. Tá, eu vou falar então de um que é de animes e mangás shounen, Ah, pera, pera, que pera, pera, é... pera, 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 pera. Sem que que foi? eu aviso antes. Ah, Ah, é, é. verdade. Spoilers. Como sempre, é É, bom avisar que provavelmente vai ter spoilers e tal. Por sua conta em risco. Então, vai. ok. Então, ó, dado o aviso, cenas clichês, assim, que uma cena clichê que eu tenho em mente é em animes e mangá shounen é quando tá no meio de uma luta, aí o vilão vai dar um golpe final no bonzinho. Aí, tipo, no último instante, quando o cara tá encostando por exemplo, o cara tem uma espada. O cara tá encostando a lâmina da espada no pescoço do outro. Do nada aparece alguém assim, brota do chão, vai lá e impede o golpe. Ah, Ou ele morre pela pessoa. Ué? Não Ou por que causa morre que. pela pessoa. É. Não por causa que é tipo. É um bagulho. Ao meu ver, isso daí é pra evitar que o personagem. Porque é um shonen, então pouco personagem morre. Então eles têm que evitar que o personagem morra de um jeito surpreendente. A única solução que eles têm é tacar alguém aleatoriamente na tela. Então. às vezes, literalmente. É. É a síndrome do protagonista, né? Que é clichê também. É. O É protagonista que não pode morrer. essa questão de o protagonista morrer gera muitos clichês. Esse de a pessoa surgir do nada para salvar ele, sendo ser sobrevivendo ou se sacrificando. Também tem o clichê de, acho que é o Deus Ex Machina, que é quando ganha poder do nada para se salvar. Essa coisa de o protagonista simplesmente não poder morrer dá muitos clichês simplesmente. Mas é legal quando, por exemplo, um anime, jogo, filme, consegue se aproveitar desse clichê para zoar. De anime, por exemplo, tem aqueles que falam, o protagonista morreu. Mas já que ele é protagonista, nós vamos tacar ele de volta na história desse jeito. Daí, tipo, tem os animes que sabem aproveitar essa parte mais realmente pro humor. Só um pouquinho aqui. Perguntaram por que que o Matheus tá usando uma foto de pão. Perguntaram, ó, por que a imagem do Matheus é um lobo pão? E aí, Por que Matheus? não? Eu fiz essa montagem pela zoeira e daí ficou. É, Pelo bom espírito da zoeira. Bom e Texto. velho. pensar em outra cena aqui. Eu tenho um clichê em mente, e esse é um clássico que não tá só em Shonen, é todo anime que tem escolinha. O protagonista principal, ou o personagem que vai ganhar foco, tá sentado no fundo da sala, do lado da janela. E, e eu dei dando uma pesquisada sobre esse assunto, e não existe uma explicação porque todo personagem tem que estar naquela posição. Eu acho que, pelo que eu posso entender, é só por causa que ele quer liberdade, eu acho. Mas é sempre o mesmo clichê. Todo mundo tá olhando pra janela, geralmente também. Seja Light Yagami do Death Note, a Shu do Guilty Crown.
É Acho tipo que é uma. aquela cena de distância, assim, né? Que os caras estão na escola e querem, sei lá, estar em outro lugar, ficam pensando. E isso é, realmente. Acho que, tipo, essa questão é bastante pra realmente o lugar que o. Em Shonen, por exemplo, o cara poder ver o perigo. Tem aqueles Shonen que zoam e dane-se, o cara simplesmente pula da janela pra ir também. Mas, tipo, acho que é meio que um lugar de destaque meio que natural. É, sem realmente colocar ele em frente, assim. Você coloca ele em um contexto, mas ainda dá um destaque pra ele. É só aproveitando aqui para falar que quem estiver assistindo e quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode comentar. E eu vou aproveitar agora para ler o comentário aqui. Ó, clichê principal. Vilão contar seu plano antes de matar o mocinho e morrer quando vai atacar o mocinho. Porque um cara no nada veio e matou ele. Ah, ah, esse é o de novo o clichê do herói principal que não pode morrer. E é bem recorrente, é a parte da exposição do vilão. É quando Cara, o vilão expõe pra plateia sobre tudo que ele tá planejando e o porquê geralmente que ele tá fazendo isso. Nem sempre ele dá o porquê, mas de vez em quando rola. eu Isso acho me que hoje em dia lembrou. esse clichê está sendo também explorado. Não é só hoje em dia, já faz algum tempo. Por exemplo, um exemplo que eu me lembro é um de filme que é Os Incríveis, que o vilão ficava contando a história, o cara ia lá, como sempre, tentar interromper a história dele, só que a única vez que algum vilão estava realmente preparado. Daí, É, Isso me lembrou que, tipo, o vilão é muito engraçado, porque o vilão para, explica todo o plano dele, daí ele vai executar a ação. Dele é impedida, é claro. mas tipo, essa questão é bastante, acho que a questão de você dar uma explicação realmente para a história, mais do que, é, apesar de ser um clichê, é meio que inevitável. Se você quer, às vezes, se você quer explicar o que raiz está acontecendo. É, outro sendo clichê, só que, tipo, não é. Tem a ver com história ou personagem, mas eu acho que é de animação. Porque em anime, geralmente, quando o personagem vai dar um ataque, ele fala o nome do ataque. Tipo, Ah, sempre. Não, sempre não, mas tem aham. muito personagem que. Ah, agora eu vou dar tal ataque. Ah, e daí grita e vai pra cima do cara. Cara, já perceberam que muitos mangás e animes shonen, cara, não importa quem seja, velho. Toda luta tem em alguma luta dentro da história, algum dos caras que estão lutando vão falar. É, ele é muito rápido, nossa. Tipo, cara, sempre tem isso, velho. Tipo, o cara faz um movimento. Geralmente o personagem apareceu do nada, assim, tipo, tá mais forte. E os caras, ele é muito rápido. Pior, tem razão. Outra coisa é tipo. É, o golpe, algum golpe fica uns 300 anos, tô exagerando, mas é muito tempo parado naquele golpe, ele chegando no cara, tipo, um soco fica lá uns, uns 30 segundos pro cara chegar e acertar o soco. Isso é. Meteoro de Jojo! Pegasus! Enfim, Oh! Tá bom, chega. é, Outra questão desse troço é como, tipo, alguns golpes realmente não fazem sentido. Por exemplo, tinha citado o Meteoro de Pegasus, que teoricamente é um monte de soco e tal, só que no final das contas só vem um mesmo. Bloqueia um, soco já era. O cara para completamente. é o Cosmos. É o Cosmo. Outro clichê, que é um clichê que geralmente me deixa meio que apreensivo por causa que não dá pra saber o que vai acontecer. No final do episódio, um personagem é atacado e voa sangue, mas você não sabe o que aconteceu de verdade.
Pior. Ah, tipo, só fica no sangue, né? Tô De ligado. vez em quando você supõe que o cara morreu, ou o cara só tomou uma espadada pra acabar tendo uma surpresa boa ou desagradável no próximo episódio. Eu Ah, acho que isso é um clichê mais pra ser usado. Ele faz algum sentido, tipo. Sim, é pra Ele. aumentar a tensão, mas é um clichê. É, não quer dizer que o clichê é ruim, só que aparece bastante. é. Tem os Outra, clichês que acontecem sempre e que não tem explicação realmente, mas tem os que são. Tem algum sentido e podem ser até bons, assim. Uhum. outra coisa que também acontece bastante é tipo, no meio de uma luta, o. No meio de um ataque, ou tipo, o cara tá atacando e ele vê que o inimigo vai acertar ele, tipo, ah, era uma armadilha. Tipo isso. Ah, O cara começa a pensar, velho. Tipo, o cara tem 1000 pensamentos em um segundo. Aham. e tempo pro Tipo, flashback. tipo, ele vai me atacar com a direita, mas não, espera, isso é um truque. Ele me fez vir até aqui achando que ia atacar com a direita, mas na verdade ele dá um chute com a esquerda. Uma coisa também que tem a ver com isso é que enquanto os personagens estão lutando, os secundários estão comentando assim: Nossa, olha lá o que ele fez agora, não pode ser. Aham. Cara, Pode isso. ser. Isso. Jojo, Era engraçado. Cara, eu vou citar um troço de um mangá. The Strongest Disciple in History's Strongest Disciple Kenichi. Tem uma parte que combina dois clichês já citados. Esse dos caras falando no fundo e do cara falar o nome do ataque. É um mangá sobre artes marciais e tal. E tem um momento que o cara tá lutando contra um grupo de capoeira. Daí o cara vai lá e, como sempre, ele grita o nome do golpe dele. Cabeçada. E era engraçado porque eu tava lendo um mangá em português. Daí os caras no fundo. Ah, cabeçada quer dizer cabeçada em português. Ah, então é uma cabeçada. O Jojo tem bastante isso, né? Tipo, Speedwagon. Tchau! nossa, ó, o Jojo combina o nome do ataque, o personagem pensando e os secundários comentando sobre a luta. Não, enquanto e o o ataque pior. acontece. Não, e o Isso, é. pior é o narrador. Enquanto dura os 30 É por causa segundos. que. Não, não, isso é. O narrador e o Speedwagon fazem o mesmo trabalho ao mesmo tempo. Porque enquanto o Speedwagon narra o que ele tá vendo, o narrador também narra a luta. Sim. Tipo, eles não deixam a luta acontecer. Era engraçado. Quando eu era menor, eu assisti Naruto no SBT, quando passava. Daí, tipo, meu pai tava perto, daí ele sempre comentava: Nossa, mas que chato isso, ele só fica falando, eles não lutam nem nada. É outro clichê Dragon é esse, Ball! quando Dragon Ball! os personagens simplesmente param a luta para ficar conversando por todo o resto da eternidade. Sim. Isso meio que faz parte, às vezes, até do clichê do vilão explicar o- a trama dele. Hum. O Michel falou de Agora Dragon fugir Ball, né? um pouco de clichê de momento e passar para o clichê de personagem. Eu quero falar especificamente dos clones do Shinji Ikari. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer pelo menos um pouco dele. É, Shimon. confirmo? Esse é o É, Shimon primeiro no que começo. cortou na hora. É. Então, o Simon, ele é um clone, só que ele ganha desenvolvimento próprio depois. Tem também o. Ah, eu não lembro o nome. É Ganta do Deadman, Wonderland. Tem o Yukiteru do Mirai Nikki. Tem o é, Shu do Guilty Crawl. E essa lista aumenta desproporcionalmente. Eu não sei. E uma coisa que eu não entendo nesse clichê é a necessidade de passar o molequinho inútil como principal. E geralmente
esses personagens, tirando o Shinji Ikari, tem pouca explicação pra ser daquele jeito. Porque eles muitos têm poderes. Eles, Até tipo, a questão sempre são iguais. do Mirai Nikki, cara, eu não consegui ler o mangá, continuar a ler, depois de umas 2 ou 3 páginas por causa desse personagem. Ele grava Ele tudo nunca muda. no celular dele, ele não faz nada. Eu peguei e fechei o mangá, dane-se. Eu vou contar um Esses segredo. clones são geralmente iguais. Eles são fracos no começo e, tipo, eles sempre estão à sombra do personagem que tem um maior destaque. E, assim, eles sempre vão ficar sendo inseguros também no que eles fazem. É bem nítido isso. Eu acho que a questão, eu acho que deles. Um que me irrita mais é o Yukiteru, do Mirai Nikki, porque ele nunca para. Ai, No anime inteiro e no mangá, que é idêntico, ele nunca tem um desenvolvimento. Um desenvolvimento que eu gosto desses clones do Shinji Ikari é o do Simão, o Shimon do Tengen Toppa e o Shu do Guilty Crown. Principalmente o do Shimon por causa que é literalmente transformar o Shinji Ikari em um homem. Em poucos episódios. outro clichê de personagem também é um que tem. Realmente é um dos clichês sem muita explicação, que é aquele vilão que simplesmente quer dominar, barra destruir, barra criar um novo mundo. Ele simplesmente, tipo, eu quero destruir esse mundo porque ele está sem, sei lá, sem suco. Dane-se esse mundo, vou destruir. É tipo, cara, as duas uma, ou o cara é muito maníaco com alguma coisa, ou o cara não tem mais o que fazer. Tá no domingo à tarde lá, não sabe o que vê na TV. Vou tentar destruir esse mundo, tá chato aí. Faustão de novo. Acho que destruir o mundo é bom hoje. Um personagem clichê que eu tô em mente agora é aquele personagem que fica meio isolado assim, que é sério, e fica se achando, tipo, vocês são muito Sasuke! Sasuke, Ishida do Bleach no começo, depois você descobre que ele é inútil. Desculpa. E Quem? Não, pera, quem você falou? o Ishida do Bleach. Ah, o Ishida. É. Ah. E deixa eu ver o que mais. O. Ai, cara. Sem falar que ele O normalmente Jojo também. é o rival do personagem principal. O Caesar? Isso, o Caesar no começo. Que ele. Primeira vez que ele aparece, você já fica se achando, assim, em cima do Joseph. E sem falar que ele normalmente é o rival do personagem principal, principalmente se ele for o personagem principal do tipo animadão, vou fazer tudo e tal, vou ser no Hokage, sei lá, e coisas do tipo. Que é outro clichê. O Neji também, do Naruto. Neji. Essa lista, tipo, se a gente deixar, isso vai seguir pra sempre, por causa que... Personagem, clichê de personagem existe muito, em quantidades exorbitantes. Vamos ver outro clichê. O personagem principal do gênero harem. Que muitas vezes é tipo o Keitaro do Love Hina e o Issei do High School DxD. São pessoas Também o exemplo que você dá? E o Makoto do School Days. Que são pessoas assim que não tem nada
de especial dentro, em si, mas que conseguem atrair mulheres como se fossem abelhas pro mel. Kirito Principalmente também é um desses. o Kirito, do Sword Art Online. Outro que merece também um troféu de imã de pepeca. O grande destruidor de personagens possivelmente interessantes. E o pior do Kirito, cara, é que não tem motivo, velho. Cara, o Makoto, ele não tem personalidade, ele acaba fudendo na parede no School Days. É, ele contou. É tipo, o Kirito, cara, ele. Tá, ele tem um visual bonitinho, assim. Outra coisa, visual bonitinho de protagonista. O protagonista afeminado. É, War e o Machine, Kirito acho que se encaixa. Gustavo O precisa de um momento Shimo aqui. também. Oi? Cara, o Shimon não atrai. O Shimon ele não atrai, ele só atrai Quem? Tô a esperando. filha do Rei Espiral, Lá, como é que é o nome dela? Nia. Nia, a Isso. Nia. Mas Mas isso não é ele só história. consegue atrair ela. Ele não, tipo, ele não é que nem o Kirito que, tipo, ele passou perto de uma mulher, ela já tá correndo atrás dele. I have. Tenha meu corpo nu, Kirito! Mas, não, tô falando, tipo, dentro da história só, mas o visual mesmo do personagem, assim, você vê que, tipo, não é um cara feio. Hum. É estranho você achar, quer dizer, é difícil você achar um protagonista que o cara, tipo, seja horrível, assim. Makoto. Ei, Deixa eu ver outra coisa. A cena, voltando à cena de clichê, quando um personagem é jogado contra um monte de paredes ou rochas e as rochas e as paredes quebram menos o corpo dele. Isso É é por muito. causa que o corpo do protagonista ele é dotado de extrema força e existem Cara, toma bastante três músculo no elementos ataque. extremamente necessários para a célula humana funcionar em questão de personagens principais de anime: água, carbono e vibranium, basicamente. é, outro clichê entrando nessa categoria de cena é o protagonista ou o personagem que tá naquela luta, ele tá apanhando do começo ao fim da luta. Ele quase não conseguiu dar um soco no outro cara. E no meio final da luta, ele desperta algum poder, um sentimento antigo, ou um flashback relâmpago, Uma e ele motivação, alguma ganha a coisa. luta. Ele Sim. ganha a luta com poucas ações, sendo que ele tá muito mais ferido. Deus Isso Ex me dá Machina. muita raiva, Ele por tem causa que aquele não último parece que ele fôlego, apanhou. assim. Outra Ele tem coisa, aquele último fôlego e vai e consegue ganhar ainda. outra coisa poucos animes conseguem fazer isso de forma que faz sentido. É, o personagem está lutando contra um chefão do mal extremamente forte. Mas esse chefão do mal pode até conhecer o problema que esse personagem principal está fazendo, mas ele só vai mandar lá os minions dele. Nunca alguém para exterminar. Ah, E os os minions minions são são inúteis. muito mais fracos que o personagem principal. Eu vou mandar esse Minion nível 1 contra esse herói nível 1 aqui também. Ah, ele matou os Minions. Acho que o nível 2 vai resolver o problema. É, uma raiva que eu sinto que Tá, eu vai. consegui localizar ela num clichê, mas eu encontrei ela principalmente no Hunter x Hunter. É a capacidade do autor de nunca criar uma força de verdade pro personagem. Por causa que eu vou
citar o arco de Yorkshire, em que tem os mafiosos, eles têm lá as feras sombrias, que são a elite da segurança dos mafiosos. E eles morrem para um único cara da aranha. Eu consigo entender que a aranha é um bagulho forte, o clã, a trupe fantasma, mas literalmente eles morreram num golpe. Dava pra ter colocado uma luta de verdade ali. Mas eu acho Faz eles que valerem a pena. essa parte aí foi justamente pra mostrar o nível deles, cara. Tipo, Não, eu quando você acho vê que. os caras. O problema é Quando você vê quando. os caras chegando, você acha que, tipo, vai dar uma. Tipo, pelo que eles falam assim, nossa, tipo, tá chegando as esferas sombrias aqui, os dons, os dons da máfia, Eu acho enviaram que. as esferas sombrias e você acha, nossa, cara, tipo, vai dar uma luta épica, só que não. Tipo, o cara mata eles. Eu acho que o problema disso é a questão que, tipo, tá, você ouve falar deles e tal, como eles são poderosos, mas como você não faz parte do mundo em si, você está meio que vendo o mundo de fora, você só ouvindo, você não tem realmente crédito, muito crédito para pensar, ah, eles são muito fortes. Você não vê nenhum exemplo, eles mostram simplesmente eles sendo derrotados em um golpe e você acha, sei não se isso era verdade. Cara, Daí, mas aí entra. Por causa que o arco de Yorkshire não é o começo. Então, tipo, ele já apresentou o mundo e você já tem ideia de nível sim, sim, do só que o problema é personagem. quando falta demonstrar esse nível realmente. Mas eles demonstram que é o bagulho, que é o Exame Hunter, Aí que é, sim. que é a maior amostra de poder, por causa que você vê que nem que até quando eles tentam ameaçar os que é o ah é os Hunters que estão cuidando da prova, tipo, eles derrotam Examinadores. os examinadores, eles derrotam qualquer um que ameace o exame na hora, tipo, para provar que eles já são fortes. Mas aí você coloca, tipo, a máfia, que não é um sistema burro, por causa que, tanto é que eles mantêm pessoas fortes ligadas a eles a qualquer momento, e eles são, tipo, simplesmente mortos, por nem conhecerem a força. Cara, a máfia deve ter informação. Outra cena clichê é quando. Geralmente em Shonen também. Quando o protagonista tem uma missão, aí alguém vai lá e fala: ninguém conseguiu fazer isso, ninguém teve essa capacidade. Ou então, essa porta só pode ser aberta pela força de 100 homens. Ou você só tem 1 hora para finalizar a missão. E, tipo, Olá, a Ou, meu gente nome é sabe Sem que, Nome. que ele vai Faça. conseguir. A gente sabe que o cara vai não, ou conseguir melhor, fazer. É o protagonista, ele tem que conseguir. não, ou melhor, aquele momento que o cara fala assim, só com 10 anos de treinamento você vai conseguir, e o cara fala, eu faço em uma semana. Cara, isso eu Tipo, quero é ligar muito óbvio. a um outro clichê, cara, que me dá raiva e pode estar em um dos mais clássicos animes, que é Dragon Ball. Que é o poder extremamente poderoso e tal, que levou anos para ser desenvolvido e que uma temporada depois até uma formiga pode usá-lo. Tipo o Kamehameha. O Yantia. Tipo o Yamcha. Yantia. Deixa eu ver outra coisa. É quando um personagem some pra fazer um treinamento. E daí ele volta no meio da luta. E tipo, tem um cara lá que tá matando todo mundo. Aí chega esse personagem que foi treinado, volta, aparece no meio da luta. Aí o vilão lá joga um golpe, tipo, geralmente uma bola de energia que tava, tipo, destruindo tudo. Aí joga no personagem, tipo, faz o barulho da explosão, tudo, sai um monte de fumaça. Aí você vê a silhueta do personagem, tipo, "Ah, ele é muito Nunca tive. forte.
Mas esse meu golpe desintegra qualquer um? Ele saiu ileso, né? É. Como sempre. Como assim? O grande golpe que nunca vai dar certo, realmente. Até que lancem um novo. Ou então quando o personagem tá fazendo um ataque, sei lá, tá preparando um golpe que precisa ser carregado, e os caras ficam olhando. Meu Ou Deus! Tipo, ele nem tá precisa, tentando alguma coisa, eu não vou deixar. Não cara, precisa nem se aproximar, cara, ataca alguma coisa. não precisa nem ser golpe, cara. Soca ele! O grande clichê da transformação que dura meia hora e ninguém faz nada. Esse está em Dragon muitos, Ball! muitos. Não, Dragon Ball até muitas horas que ele vai realmente demorar pra se transformar, por causa que é um troço grandioso. Tipo, o tempo que ele leva pra virar Super Saiyajin é tipo, como assim Super Saiyajin? Que raio? Cara, Mas tipo, se eu fosse o vilão, eu já teria aproveitado que ele tá, tipo, distraído, se transformando e matava. Tipo, é, praticidade. Ele já tá indefeso. Certa ele. mas nesse caso, por exemplo, é tipo, ele está muito surpreso pra atacar, também é meio que outro clichê. Mas, por exemplo, cara, Mahou Shoujo em geral, basicamente, muito. Qualquer anime que tenha transformação normalmente tem isso. Tipo, ou o vilão tá planejando alguma coisa, eles estão vendo que o vilão tá fazendo alguma coisa diferente, e daí eles vão ficar olhando até o vilão terminar. O vilão terminou, eles vão atacar. Eles não esperam. É batalha por turno, cara. Não está na sua vez. O momento Outra de ação ainda não é coisa, meu. outra coisa é quando tem uma história em que um personagem, geralmente o protagonista, ele tipo, não sabe de nada do mundo onde ele tá. Aí acontece alguma coisa, aparece uma pessoa, ou é citado um nome, aí alguém que tá acompanhando ele sempre vai lá e fala: é uma lenda muito antiga. Esse homem é, é uma lenda por aqui, não sei o que, tipo, sempre tem alguém que sabe, cara. É que essa questão é mais. É um clichê, só que é meio necessário, por causa que você precisa realmente explicar a pessoa que está lendo o mundo e tal. É uma lenda muito antiga que todo mundo sabe. O cara não vai saber porque você não sabe também. Então, é um clichê que realmente não tem sentido, mas é necessário. Depende, tipo, por exemplo, no Hunter x Hunter É. tem. Não lembro aonde agora, mas tem uma cena em que o. Não sei se tem especificamente uma cena, mas é, quando um cara vai fazer um ataque e o outro fala: Não, mas esse ataque aí é do estilo tal, não sei o quê. Tipo, cara, é um ataque, velho, não precisa. Eu tô vendo, cara, ele tá tentando Não, me matar. é o narrador de Hunter x Hunter e Jojo. O de Hunter x Hunter, eu acho que o Gustavo vai me entender nessa parte. É o episódio de 3 minutos em que ele conta o que se passa em 3 minutos. Em que ele conta literalmente o que o oponente viu, o que o oponente sentiu, o que o oponente pensou, o que o oponente reagiu. Eu acho que se ele desse, tipo, a. Dava pra passar o anime inteiro só naquele episódio. Por causa que ele interrompe cada ação. Por causa que é o episódio que o Netero invade o palácio no arco de Chimera Ant, que literalmente ele fala: a Neferpito viu o ataque chegando, só que ela não conseguiu reconhecer de onde veio o golpe, foi muito rápido, então ela projeta o corpo. E ele vai descrevendo todas as ações, isso é muito inútil. Mas eu achei interessante a forma que ele fez isso, cara. Tipo, Não, foi mesmo que muito. tenha sido, tipo, muito exagerado, assim, tipo, você tá vendo. Acho que são uns 3 episódios que você assiste e que passa, tipo, 1 minuto. E
ele fala, tipo, ele vai descrevendo toda a reação dos personagens, vai falando, tipo, o que, que o personagem pensou, o instinto do personagem naquele momento. Mas isso. é, Mas isso eu achei bem interessante, tipo, eu nunca tinha visto aí isso acontecer. Geralmente Cara, nessas cenas é um caos, assim, tipo, enfim. cara, cara, mas tipo, eu sei ver isso. É que nem na parte do Jojo contra os três homens do Pilar. Eu não Em vi que ainda. no. Hã? Não, Você eu não vi ferrou. ainda, mas pode falar, pode falar. Continue Spoiler. por sua conta não ter risco. É por isso que a gente falou dos spoilers. É, o ele tá perdendo a luta, aí ele tá, o One, ele tá tipo de costas pro Jojo, e ele começa a virar pro Shiza, aí o Jojo, ele começa a se arrastar em direção ao carrinho, aí o narrador fala assim, ah não, o Jojo, será que Jojo está perdendo seu espírito de luta? Será que ele está deixando de ser o guerreiro nobre que sempre será? Por que será que Jojo está fazendo tal ato? Aí mostra que na verdade ele estava tentando tirar o One dali. Aí o narrador, ah, como suspeitávamos, Jojo nunca perderá seu espírito de luta. Tipo, é inútil, eu Ah, sei ver o que tá acontecendo, cara. não, essa parte eu assisti, então tá de boa. Então, Deixa cara, eu é ver. inútil Então, tô essas pensando. partes. Também é um clichê esse negócio tá, dele tá, por exemplo, saindo pra ajudar os amigos, sei lá. O pseudo fujão, que no final das Sim. contas ainda continua com sua honra. É um troço que é meio que um clichê que tá meio que ainda por trás disso, é realmente o protagonista extremamente honrado que nunca vai deixar para trás a sua honra e seu senso de justiça. É coisa tipo que normalmente tipo é bizarro. Tipo, Sim. no Fate Zero, né, que o Lancer e a Saber ficam lutando, só que tipo, eles só vão na honra, eles não vão lutar enquanto eu tá fraco, uma coisa assim. Tipo, eu acho legal, mas também é um clichêzão Cara, de mas outros animes, enfim, histórias. momento eu sou fã, eu admito. Mas nessa parte da Lancer e quer dizer, do Lancer e da Saber, tipo, é a questão do código de honra dos cavaleiros, por causa que é tipo, o Lancer, ele é um herói e ele é um cavaleiro, quer dizer, um cavaleiro. E a Artúria é um rei que segue honra. Então, mostra o código de honra entre cavaleiros e a questão de por que você é um herói. Por causa que É, É, na visão deles, não podem se considerar heróis se eles não seguirem o caminho correto. não, então, eu falei que eu curto essa, tipo, é um clichêzão, mas eu curto. E assim, eu achei sério, eu achei muita babaquice quando o Kiritsugo vai atacar o mestre do Lancer e faz ele se matar, sério, eu fiquei muito bravo. Os caras lutando É, numa porque o boa lá, o cara, Kiritsugu não tem daqui a mais pouco nenhuma ele honra. gospe sangue e tá uma lança atravessada nele. só uma coisa aqui. Tadá! O aleatório randômico falou que eu mandei ele comentar hoje, só que eu só falei pra ele comentar alguma coisa. Mas é isso. Então tá. Mentiroso. Que Não É bom, alguém hein, que me cara? conhece. Aqui, ó, vou deixar o nome dele aqui pra vocês. É um excelente nome pro canal. Aleatório randômico. É um nome muito clichê, cara. É muito clichê. Tem um monarca, blá blá blá. Parece meio randômico mesmo. Lembrei de um exemplo clichê. Tipo, a noção de tempo, cara, dentro de uma obra. Geralmente
Tipo, os caras falam, Namekusei vai explodir em 5 minutos. E tipo, Ou 50 348 episódios. episódios. Ou então, tipo, falta só 1 minuto pra bomba explodir. E tipo, tem 3 episódios até o cara E conseguir eles desarmar a conseguem bomba. desarmar a bomba ainda. O cara consegue desarmar a bomba, o cara consegue ir no banheiro, o cara consegue conversar com a própria mãe, o cara É um consegue flashback da vida conversar com a mãe do outro inteira. cara, e ainda cara consegue consegue- matar um cara, consegue ir no velório do cara, pedir desculpas pelo mãe do cara, voltar e desarmar a bomba. Sim. E ainda E fazer a um pessoa consórcio. E ainda toma um cafezinho. E ainda conquistar algumas garotas. E É, gritar o nome do golpe dele que ele vai usar pra desarmar a bomba. é o fio azul ou o vermelho? outro, Ah, dane-se, outro, vou explodir isso daqui mesmo. outro clichê horrível. E esse é um dos que mais me tira do sério. Mas que tá na maioria dos animes. É a necessidade obrigatória de serem adolescentes. Pra tudo. Tipo, o herói da humanidade é um adolescente. Vamos O cara, Sempre. e tipo, e geralmente não é nem alguém que tá terminando o colégio, é tipo alguém com 14, 15 anos. A economia mundial está A pessoa mal sabe se. e depende tudo de um garoto de 13 anos para consertar. Full Metal, Taking Tudo. Topo Gurren Lagann, Não, enfim. Full Não, Metal não tô é falando de meio que. colegiais, eu tô Full falando, Metal tipo, tem meio que uma explicação. Sim, mas ele continua sendo o herói que salvou, basicamente, os caras lá. Tipo, cara, o mundo de animes e mangá é tipo, cara, se você virou adulto, cara, você é inútil, cara. Tipo, só serve pra ser aquela- figurante. Adulto ou policial. Você passou do ensino médio, cara, já era pra você não é parte do mangá. Não vai dar mais nada de interessante na sua vida. No máximo história pessoal. Continua no ensino médio, não sai do ensino médio. Deixa eu pegar um exemplo. Continue no ensino médio até o fim da sua vida. Reprove. Jovens, se vocês Não. estão no médio aí, que vocês nunca vão ser protagonistas. Ó, vamos pegar um exemplo básico. Animes de mecha. Ah, Todo anime de mecha é um adolescente. Não é ninguém com treinamento militar aceitável. Se tem alguém com treinamento militar aceitável. Eita, eita, aconteceu. alguém caiu aí, né? Já levantou? Tropeçou nos cabos? Vai lá, Gabalter, continua. Que Você cortou eu aí, vou cara. citar um. Eu? Sei lá o que aconteceu. O treinamento militar, Aceitável. Que não é que. Não terminou nem de falar aceitável, foi aceitar. Vai, Que é, cala a boca. Tá bom, continua. Quando aqui é alguém tem um amor. treinamento. Quem tem um treinamento militar aceitável geralmente morre. E eu vou citar um exemplo simples: Evangelion. Por mais que na história eles falem que dá, tipo, só as crianças do primeiro impacto, ou quer dizer, do segundo impacto podem pilotar, dá pra ter montado um mecha que pessoas normais conseguissem. Tipo um adulto com treinamento militar. Tivesse pelo no saco. Pô, também. vocês estão no Japão, vocês são asiáticos, cara. Vocês podem fazer isso. Isso não é nem de só anime ou mangá, é de tudo. Os Não. policiais, os caras treinados são inúteis. Daí chega o protagonista que é, sei lá, um cara de qualquer lugar lá. Primeira vez que tá pegando uma arma, tira e ainda acerta o vilão. Uau! Sempre. Só que a questão é que nos mangás e animes isso é levado ao extremo por causa que a arma normalmente é um grandão ou algo do tipo. Daí só fica maior o negócio. It's a fucking robot! Isso sem falar dos caras que
tem 10 anos de idade, pega uma arma e consegue atirar, acertar um cara que tá do outro lado da cidade. Isso aí. É, O cara tem uma Tá no pistola, sangue. o cara acerta o piloto de um avião, tá ligado? nossa. Battlefield Feelings. É, o clichê, o clichê aqui, é questão de animação e também, acho que é mais de autor, é o foco da cena, que geralmente está nos peitos da personagem, ou na calcinha dela. Tipo, Pois é. tem muito anime que o foco nunca tá no rosto, mas sempre tá abaixo da linha da cintura por trás, Cara, de cima pra baixo. uma explicação física pra esse clichê, cara. É a gravidade. A câmera é É, atraída naturalmente pra área de maior peso e massa. por causa que. Tem uns peitos aí que tem gravidade própria. Tem animação própria até. Tem física própria, tipo um buraco. Tem um cara que é Boneco. contratado pela empresa só pra animar os peitos. Cara, tem Cara, empresa de tudo High que School é, of the tipo, Dead, cara. tem empresa que é tipo focada em simplesmente animar peitos, cara, tipo, não é. Deve ser uma vida maravilhosa do cara. Imagine. Ganhar dinheiro pra fazer só isso, cara. Cara, a cena do tiro de sniper no High School of the Dead, em que os peitos desviam de balas de Pois um é. rifle. E não é só um peito, são os dois. ninja, daí é treinamento. Tipo, são É, peitos supersônicos, velho. o Peitos ativar aleatório velocidade randômico. supersônica. Outra, Rapidão, outra rapidão, dó. rapidão. Calma, calma. Shh. O aleatório randômico comentou aqui, ó, uma coisa clichê também é o personagem principal nunca envelhecer. Passar 20 temporadas e ele ainda continua jovem. Pokémon. Pokémon! Cara, Serious! tem, tem aqueles que mostram envelhecimento, mas, cara, raramente é realmente, com o passar do tempo. Por causa que normalmente o que acontece é, esta série tem mais de 10 anos. Acho que tá na hora de fazer um time skip pra eles envelhecerem. Pois é. Ou quando tipo, um personagem precisa lutar com alguém e ele não tá forte o suficiente. Qual que é a desculpa? Time skip? Time skip é tipo. É o Coringa, tipo. Minha história empacou. Time skip. Sword Art Online que eu diga. Cara, Sword Art Online. Eu acho que é no 8º episódio que eles vão fazer, tipo, vão falar qual que é a data e, tipo, passou 2 anos. E foram 8 episódios, quase não passou nada de história. A gente vai ser bichada, tá ligado? Tem mais E o time skip do que episódio. E o Então. Kirito já devia estar nível infinito ao quadrado naquela hora. O pessoal já vai. Acho que já percebeu que a gente odeia Sword Art Online muito. Ah, eu não odeio, cara. Tipo, começo tava muito divertido, mas depois. Tirando. Por isso que a gente Não é odeia. anime ruim também, não é um anime ruim, tipo. Mas avacalhou, né, cara? Cara, é aquela história, Sword Art Online é um pouco acima do medíocre. Tipo, tá na linha de ser melhor que Naruto. Sim, Não treta. sei, né? Ei, Outra mas coisa ok, voltando aos clichês, né? é. Putz, esqueci o que eu ia falar, que droga. Continua. Foco. Pensar alguma coisa. Esse é um clichê das conversas, pessoas que esquecem o que vão falar. Mentira. Lembrando, pra quem tá assistindo, as duas pessoas que estão assistindo, que. Tem pessoas do futuro, cara, não se preocupe. Pois se quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Só que não comente agora.
Não comente sem comentários. Tá. A menos que você comente isso várias vezes que a gente pode chegar no top trend, sei lá. Outra coisa clichê é personagens velhos que, tipo, parece um velho indefeso, mas sempre tem um velho, cara, que é mais forte que todo mundo. É, Você quer dizer Netero, o Makarov, do O Fairy Tail. Yamamoto do Bleach. Mestre Mutaboshi. Cara, o Yamamoto do Bleach, ele tem a Bankai mais apelona do universo. E ele não usa. Contra o Aizen. É aquela coisa. Pois é. Tipo, o Aizen tá ali, tá causando confusão. Ah, Bankai não precisa. Vou dormir aqui, vou tomar meu suquinho de ameixa. É Então, aquele nesses golpe que só vai ser soltado no último minuto. E olhe lá. o cara, E o se melhor, for conveniente. o cara mais velho e melhor da série, ele manda o protagonista que nem é treinado pra lutar contra o principal vilão. Tipo, em vez dele fazer de uma vez. Tá cortando! Às vezes não, né? Tem vezes, por exemplo, que o mestre ele chega na metade, ou sei lá, do mangá, anime e tal, e simplesmente começa a treinar ele. Normalmente também é um dos motivos de time skip. Mas tipo, Ou vide ele One morre. Piece. É, ou ele morre. Daí por isso que o cara sai pra buscar vingança. Uma cena clichê também é no meio de uma luta. Tipo, cara, você assistiu o anime desde o começo e você sabe todas as habilidades do personagem. Em Menos uma aquela. luta que o personagem tá se ferrando, ele começa a ter um flashback. E aí ele, essa técnica, eu prometi que nunca usaria ela de novo. Cara, ele nunca usou, cara. Tipo, tá quase na cara assim que o autor Proibido, assim. criou na hora, assim, tipo, putz, não pensei nisso. Ele vai morrer, eu não quero que ele morra agora, então vamos fazer uma técnica aqui que ele aprendeu em algum momento da vida dele. Faça um capítulo só É, de flashback. Uns 2 ou 3 temporadas de flashback. Vamos continuar ganhando. um flashback que é mais de animação, e eu acho que provavelmente mangá não deve ter isso. É a cena em que o fundo fica branco e alguém morre. Ah, É. Que tipo, É, rola a cena, aí o fundo inteiro fica branco. Ou a cena inteira para. Tipo, fica sem áudio, sem nada e só mostra a cena bem devagar. ele olhando nos olhos dela e ela olhando nos olhos de alguém que não é ele, por causa que ela tá olhando pro infinito e além, tá morta. Mas dane-se. Ei, Deixa eu ei. ver. E Outra aquele cena. protagonista que come tudo. Tipo, Ah, o cara vai no restaurante e o restaurante entra na falência. é. Shonen Series. Uhum. Potato Girl do Shingeki. Cara, cara, essa aqui é uma piada. Ah, É, eu não sei se tem isso no mangá, por causa que agora não vem à mente. Mas no anime ela zoa esse fato num dos ovos. Ela reclama que só porque ela comeu uma batata uma vez, todo mundo fica implicando com isso ainda. Ei. Outro clichê que. Esse não é tanto de shoujo. Não, pera, ela não roubou, né? Hã? Ela roubou a batata ou não roubou? Não lembro. Isso aqui ela, ela ela tava. Então, comeu. mas ela tava comendo, cara. Ela tá num negócio do exército. Ela começa a comer uma batata. Batatas. Batata. Ok, Você sabe que outro. é bom para queimar calorias? Todo mundo tava com a cara Fogueira. do sargento lá, sei lá. Tipo, cara, você é retardado. Aquela cena eu ri, por causa que é muito engraçada, velho. Não tem como não rir naquela cena. Foca. Ok. Mas outro clichê que tem é um clichê que tem todo shoujo, cara. A folha de cerejeira. Mangá, anime, seja lá o que for, sempre vai ter aquela tsunami de folha de cerejeira que vai estar no fundo de qualquer cena. Folha de cerejeira, card captors. O, ca-
O cara pode. A guria pode estar no meio da sala, vai ter um monte de folha de cerejeiro no fundo, cara. Tem uma árvore no fundo da sala. Tipo, tem um bonsai ali de Sakura aí, tipo, tá. Um enchendo a bonsai sala tamanho inteira. família. O bonsai Mas tá dando pera, aula. um bonsai de Sakura é inútil, cara. Hum, Mas, cara, isso é muito usado, essas questões de fundo, por causa que normalmente é sempre usado o mesmo fundo das coisas. Situação de morte é o fundo branco, situação romântica é aquela monte de folha de cerejeira, o mínimo romântica que seja. Aquela situação que, tipo, o cara fica surpreso porque, por exemplo, ela toma uma facada na barriga. Fica tudo preto e branco, só os traços, assim, também. Aparece muito. Ah, Em mangá isso é o mais utilizado, por causa que é um efeito bem antigo, isso é realmente clichê. Mas é as linhas de ação. é a linha de ação, é uma questão mais pra dar o impacto da cena. Sim. E, Outra coisa e que é aos. clichê... Fala Ah, aí. você vai falar? Não. Outra coisa que é clichê tem... O grupo de heróis, sei lá, tem aquela criança que eles têm que salvar. E a criança atrapalha. É. Nem necessariamente tem que salvar, é só que tá ali o Jojo. no, sei lá, tá de cota ali no meio. Cota criança esperança, sei lá. Teleton. O Jojo lá no Stardust Crusaders tem a menina lá. Só que, tipo, Ah, eles não querem, só que ela continua lá e ela atrapalha, ela não percebe isso. Aquele sim. personagem que, não, eu vou ajudar agora finalmente. Opa, eu dobrei o poder do vilão. Mouse aí, pessoal. Não fiquem bravos comigo. Faz carinha boba pra não ficarem bravos com ele. Coisa do Ah, tipo. é. Fala. Já que a gente tá falando de personagem tsundere ao extremo. Não, isso não é tsundere. Isso! É, a Asuna e a Asuka são tsundere ao infinito e além. Ei, tem muito. São aquela personagem assim que parece que não se importa com nada, só que no fundo é gentil e amável pra tudo. Principalmente com o protagonista, ou com o interesse romântico. É um troço que é um dos mais zoados em animes e tal. É aquele coisa, eu estou fazendo isso não é porque eu gosto de você, papaca. Querido. É aquela coisa, cara. Não É gosto de mais você, comum que babaca. pipoca. É mais comum que pipoca em cinema, cara. E contando individualmente a pipoca. Ah, é, Cara, um tipo, clichê. Anime que tá, tipo, mostra aquela imagem com o sol brilhando, tipo, sol forte, som de cigarra. Isso quero Tipo, som tem de um monte cigarro. de anime. Cara, não Mesmo. importa se tá no inverno, outono, ou qualquer estação do ano, tem cigarra pra tudo que é lado, velho. Então, isso tem um Não, monte de anime. apesar disso, normalmente isso aparece mais quando tá em verão na praia ou algo assim. Mas, cara, Pode ter até, eu os já caras morei podem estar muito até no tempo no meio. vulcão. Eu morei muito tempo do lado de mato e, cara, cigarra nunca soou assim, pelo menos aqui no Brasil. Malditas cigarras asiáticas. A Asians. cigarra asiática, ela faz um som refinado. É, é que faz com violino, sei lá. É asiático, né? E episódio de praia. Nossa. Episódio. O Né? Hate grande episódio. clichê. Todo. Todo anime, por o mínimo comercial que ele seja, vai ter um episódio de praia. Vide One Piece. Não. One Piece não dá pra contar. Dá pra contar assim. Mas, Ainda bem que cara, Fate não tem. Cara, ainda. Fate por causa que, olha como Fate tem pouco clichê. Não tem colegiais. Tirando o filler da Arin. Tem o Waver. Cara, você sabe qual que é a idade do Waver?
Ah, Pelo que eu entendi, ele tem uns 24, cara. nossa. Parece que tem 13. Bom, ele é corintiano de qualquer forma. Outro Não é porque ele clichê é também. covarde. Outro clichê pra ser meio que citado antes de continuar no de praia é a idade de personagens. Que Hunter x Hunter? nunca é de verdade. Ele é 20 óleo. Cavaleiros do Zodíaco, isso sim. Jojo. Ah, é todo mundo 10 anos, né? Tipo, Pokémon. tô aqui com 10 anos aqui e tô lutando pra salvar essa dona Esse aqui. mundo. A questão de idade do Dragon Ball é uma outra coisa que tem que ficar pra outro cast, porque não dá pra. Mas voltando ao episódio de praia, cara, não dá pra escapar, cara. Até a Nodder tem episódio de praia. Ah, é Tipo, verdade. Mas ainda alguém morre com uma lancha na cabeça. Ou quase. não, Já tava ele morto. estava morto antes de sair da cidade. Mas, cara, tipo, é uma questão. Principalmente se tem personagem garota, cara, é daí indispensável. Ah, as Mas. exposições dos peitos gigantes. E a gravidade. Voltando a esse assunto. Isso. Mas tem Não, não, peitos gigantes é um clichê, cara. Peitos gigantes é um clichê. sim. Assim como cair e agarrar ele sem querer. Mas, É, cara, em questão de em episódio de praia, tem aqueles animes que até um episódio de praia até faz sentido. Por exemplo, Keion, esses que se passa realmente, que realmente passa o tempo, apesar de tudo. Tipo, é uma vida de colegial, cara. As férias de verão realmente eles têm que aproveitar de algum jeito. Então, tem aqueles que é explicado. Já tem aqueles que, tipo, sabe, um Tem anime Free de também. É, Não! anime de mecha. não, né? Free Por tem favor. episódio de praia. Tipo, o anime é de mecha e tal, e sei lá, tem um episódio de praia do nada, por algum motivo. Coisas do tipo mesmo. Um que tem também, uma cena clichê, é quando tem um samurai, um espadachim, aí ele vai dar um corte e aparece ele atrás do inimigo assim, já tá fechando, já tá embainhando a espada de novo. Assim, tipo, o inimigo ainda tá Ah, inteiro. é. Ele é muito Oh, rápido. O organismo do Como inimigo espera ele embainhar a espada para o sangue sair. Sim. é, Vou esperar é, deixar esse momento épico. só pra adicionar aquele questão antiga. O Waver, ele tem 19 pra 20 anos. Ah, É, Ele não é um adolescente, cara. Olha que choque. Até parece que ele tem não é um 13. adolescente. tem uns animes que são exceção dessa regra de adolescente. Mas essa coisa de um organismo esperar pra morrer, simplesmente. É tipo como se o cara chegasse, o cara passa com ele pela espada. Ah, você não fez nada. O cara fica esperando. Será que eu conto pra ele? 2 anos depois, cara, lembra daquela vez que eu passei por você com uma espada? Sim, pois é, eu tinha te cortado. Ah! Cara, eu tava vendo um anime recentemente que é Black Bullet. E no último episódio rola essa cena, só que é pior, por causa que ela fala assim, ela passa, daí ela fala, eu te dei 2 cortes. Aí o cara olha assim, volta, ele tá sem uma perna, ele cai no chão. Aí, Nossa. aí ela sai assim da sala, daí ela olha assim pro protagonista e fala, eu disse que eu tinha dado 2 cortes. Aí tipo, começa a aparecer uma linha de sangue saindo da testa do cara e o cara explode. Tipo, tinha granadas naquela espada. Nossa. Outra cena clichê. Cara, Sei até onde. pera, uma outra coisa. Eu fui ver uma vez uma cena de Hokuto no Ken, cara. Foi, o anime era ainda por cima, ainda por cima antigo, então ele piorou ainda mais. Mas o cara cuspia na cara do carinha, ele pegava, você não pode cuspir na minha cara, algo assim. Ele começava a ficar aquele monte de socos que aparecem todo de uma vez. Depois de meia hora socando o carinha, o cara voa no ar, aparentemente meio que ileso, apesar de tudo, explode!
sangue de socos. Nossa. É os pontos de pressão, cara. O que você ia falar, Matheus? Tipo, clichê de vários animes. Alguém perdeu um membro. Falando de corte, essas coisas. Sério. Matheus. Sério. Tem que ter, cara. Tem que ter alguém perdendo um braço, uma perna, sei lá. Ah, pra que uma perna, cara? Pra quê? Qual que é a diferença de ter duas pernas, cara? Uma tá bom já. Isso é clichê Qual que é a de RPG vantagem? também, mas vamos deixar pra depois isso. Você tem as mãos pra se apoiar? É. E não é como se o momento tivesse passado rápido, Nossa. afinal de contas, você teve uns 17 flashbacks na hora, além do cara ter gritado o nome do golpe pra cortar o seu braço e tal. Então, não é como se você não tivesse tido tempo pra se acostumar com isso. Apesar do golpe ter sido só em um segundo. Durou Enfim, 2 episódios. vamos encerrar por aqui. Já deu uma hora de programa, um pouquinho mais, né? Então, quem tá assistindo aí, hoje, Dá um like, dia favorito. dia 13 de julho de 2014, a gente dia ainda não 13. tem Oi? O nome pra esse A gente ainda programa. não. A gente não tem um nome do programa ainda e nem um canal específico, mas a gente vai estar criando e vai estar repassando os vídeos pro outro canal. E deixa eu ver. Se você tá vendo esse vídeo no futuro e a gente faz sucesso assim, nossa, obrigado, cara. Mas Manda um e-mail pra gente do passado pra gente saber o que aconteceu. Tem um assunto. se inscreve no nosso canal. 2 vezes, Nosso já que canal. você ainda não tá inscrito, se você é do futuro. Clique no, clique no gostei e adiciona nos favoritos. Se você for do passado, você também faz isso, porque ajuda, cara. É. Lembrando E, Domingo que e vem no próximo semana. Vai ter a Ou parte no- 2. sobre jogos e filmes. Isso. Ou não. Então, Esse é recado o dado. sentido. Vamos encerrando por aqui. Encerrar Alguém as quer- coisas também é clichê, cara. Só mais uma coisa. Se tiver alguma coisa pra comentar, por favor, comente. E dicas, sugestões, até xingamentos, pode pôr. Sejam educados. A gente não vai ligar se for Xinga o xingamento. Matheus. Ele é um pão. Críticas construtivas, por favor, né? Vamos manter a maturidade até certo ponto. A menos que seja contra Sword Art Online, daí pode ser. Nós falamos mal de um anime que você gosta. E não odeie. Não se preocupe. Você Mas também a merece. gente atingiu o objetivo. Project Online. Enfim, É uma verdade. vou terminar Não, aqui. Adeus. Sorrinha, cena, rapazes. Até mais, pessoal!